tantas reflexões à nossa cabeça, tudo o que aconteceu de bom, de ruim, o saldo positivo ou negativo. Vamos falar mais sobre os encerramentos de ciclo na presença do especialista em desenvolvimento humano junto à ONU, que é nosso parceiro, Luiz Henrique Bost. Como vai, Luiz Henrique? Você está bom? Obrigado por voltar. Bem. Não vai levantar, né? Não, vou, claro que sim. Tá bom, querido? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por me receber outra vez, Rony. Imagina, você já é sócio. Obrigado. Bom, uma alegria. Obrigado, querido. E aí, quando a gente chegou aqui ao final do ano, a gente tem a ideia de estar encerrando um ciclo. Perfeito. Mas também é uma época que parece que o mundo vai acabar. Eu fico assustadíssimo, eu chego aqui todo dia estressado com tudo. Porque esse desespero de todo mundo querer fazer tudo o que não foi feito. Por que isso? Bom, um pouco eu acho que é falta de planejamento e escutar a esposa. Que a esposa está sempre dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer isso. O marido vai deixando para depois. Mas o que nós temos que ver, assim, o ser humano sempre foi regido por períodos, por ciclos. Né? Ainda quando caçadores-coletores, nós dependíamos do ciclo de reprodução dos animais, das estações do ano até hoje, para grandes plantações Eu li o livro do Hariri também. Não é fascinante, exatamente. É bacana, né? É fascinante. Então, esses ciclos naturalmente impõem um fim, porque todo ciclo tem um fim. Então, nós temos um ciclo do dia, o ciclo da semana e o ciclo do ano. O nosso ciclo do ano se torna mais complicado porque tem o Natal um pouco antes. E é quando nós queremos, então, comprar presentes para todo mundo, enfeitar a casa, planejar viagens. Por isso, uma soma de demandas, né, extraordinária. É natural que seja assim. Mas com um pouco mais de planejamento, eu tenho certeza que ninguém ficaria tão afobado. Meu Deus, as pessoas enlouquecem. É verdade. É um absurdo. É verdade. Bom, na sua visão, qual é a melhor maneira de fazer uma reflexão honesta desse ano que passou? Rony, que pergunta importante essa, sabe? Tem um trecho de Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, que ele diz assim: examina-te a ti mesmo cada dia antes de seres instado a prestar contas, pois a morte sem prenúncio te há de sobrevir e serás chamado a responder por teus atos. É muito forte. Muito forte. Mas mesmo que a gente não pense na morte como a derradeira juíza de quem nós fomos, né? O ato de nós nos avaliarmos e nos examinarmos a cada dia é muito fundamental, porque em algum momento nós vamos ser chegados a prestar contas, sempre. Se nós estivermos fazendo uma coisa errada, como as roubalheiras que aconteceram no Brasil por gente sempre com terno e gravata, se houvesse um arrependimento daquilo que estava sendo do mal feito, era possível começar uma vida nova na segunda-feira. Tá? Mas quando não há autoavaliação, quando não há o arrependimento, quem é que pode crescer? O ser humano só pode crescer examinando quem ele era e fazendo uma proposta de ser melhor. Tá? Então eu diria assim, nós não devemos deixar a autoavaliação para o fim do ano, porque daí já tem tanta coisa juntada que é como deixar para estudar para a prova de cálculo ou de história no último dia. São 50 páginas para ler e tu não consegue. Claro. Claro. Então, melhor a cada dia ter o exercício. O que eu fiz legal esse dia? O que eu não fiz legal? Quem eu tratei bem? Quem eu não tratei bem? E tratar no dia seguinte ou durante a semana, remediar o erro. Pronto. Daí a gente vai corrigindo erros pequenos. Um passo no caminho certo é melhor do que 1000 quilômetros no caminho errado. Sem dúvida. E essa outra maluquice de todo mundo traçar metas para o ano seguinte... Sim. Nunca atinge essas metas, aí fica se cobrando o tempo inteiro. É importante traçar essas metas? Olha, Rony, de uma maneira geral, sim. Metas são coisas que motivam as pessoas para alcançar. Eu costumo comparar as metas com... se você vai numa agência de viagens e ela mostra uma série de catálogos, um catálogo mostra a montanha, outro mostra a praia, outro mostra o campo. De repente, tu bate o olho numa das fotografias e diz: aqui, é para cá que eu quero ir. Depois vem as preocupações com custo, com agendamento, com compra de passagem. Mas a meta é aquela visão que te capturou. Entendi. Então, nossas metas, para elas serem eficazes, elas precisam de 3 componentes.
Elas têm que ser factíveis, Sim. né? Porque desejar uma coisa impossível não dá jeito, né? Elas precisam ser motivacionais, porque se não nos motivarem, não vai dar nada, certo? E elas precisam estar apoiadas na realidade, tá? Então, se nós conseguimos capturar essas coisas, uma meta que é factível, uma meta que é realista e uma meta que é motivacional, a gente consegue ir adiante e conseguir grandes desenvolvimentos. Mas não adianta fazer 12 metas. No máximo tem que fazer uma meta para o corpo, uma meta para o estudo, uma meta para o trabalho, uma meta para a alma, uma meta para a mente, ler tantos livros, adquirir uma virtude, que hoje em dia ninguém faz exercício de aquisição de virtudes. Poxa, eu tenho que fazer exercício. Como é que eu vou exercer a bondade na semana que vem? Como é que eu vou exercer o perdão na semana que vem? Se eu não faço exercício, como é que eu vou saber responder na hora da prova? Certo. E aí, essas metas, quando não são cumpridas, porque eventualmente nem são factíveis, aí vem aquela sensação de tristeza, de fracasso. Uhum. Eu não sei o que deve ser levado para frente. Interessante, né? Olha só. O Nelson Mandela, todo mundo conhece, 23 anos na prisão, né? Um lutador pelos direitos humanos extraordinário, um dos homens mais extraordinários da história, sem dúvida alguma. Ele, quando saiu da prisão, ele disse uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Ele disse: na vida eu nunca perdi. Ou eu ganhei, ou eu aprendi. Sensacional. Veja, sensacional. Essa é uma transformação incrível. Outro exemplo que nós temos é do Thomas Edison. Thomas Edison inventou a luz elétrica, né? Junto com outras 1000 invenções. Sem dúvida. Um gênio. E havia o comentário de que ele tinha feito 1000 experiências, outros dizem 3000 experiências, para dar a lâmpada e não tinha dado certo. E um jornalista um dia perguntou a ele: Sr. Edison, como é que o senhor se sente de ter fracassado 1000 vezes ao fazer a lâmpada elétrica? Ele disse: fracassado? Eu apenas aprendi 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada elétrica. Sensacional. Sensacional. Então, nós temos que fazer das nossas pedras de tropeço uma escada. Usar essas pedras para subir. Nossos erros podem ser nossos maiores instrutores. Pode ser nosso maior motivador de transformação. Então, não vamos falar de fracasso. Essa é uma coisa muito americana, sabe? Fazem loser, né? Bota o L na testa. Se tu estás aprendendo com o teu erro, tu não é fracassado. Fracassado é quem está zombando de ti. Ainda mais esses que estão zombando. Meu velho, dia 20 de dezembro, iria fazer 102 anos. Ele sabe que era um simpatizante da Fé Bahá'í e tudo. Ele me ensinou exatamente esse que zombam, deixa de zombar, enfim. Esse na vida você não tem amigos nem inimigos. Você tem instrutores. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que isso é sensacional também, né? Bravo para ele. Bom, eu acho também que o autoconhecimento é essencial para o nosso crescimento como ser humano, né? Como seres humanos. Agora, eu vou ser muito verdadeiro contigo, Zé Henrique. Como é que eu faço para encontrar um ponto de equilíbrio? Equilíbrio, né? Olha, Rony, primeiro assim, que eu sou encantado com as tuas perguntas, com os teus questionamentos. Extremamente ricos, não bárbaros. Sabe, equilíbrio é um grande desafio para o ser humano, sempre. Nós temos a tendência de estar sempre caindo para as beiradas, né? Mas eu diria que uma grande lição de equilíbrio, até assim para as metas, né, e para a transformação pessoal, para o desenvolvimento pessoal, está no mundo das virtudes. Uma coisa que ninguém hoje em dia estuda, infelizmente, mas o mundo das virtudes e o conhecimento das virtudes é uma das grandes ciências espirituais. Então, existem inúmeras virtudes: bondade, paciência, perseverança, perdão, compaixão, etc. Justiça, né? E as pessoas não se dão conta que uma virtude balança, equilibra a outra. Então, uma pessoa muito justa, ela é dura. Nós não podemos dizer para ser menos justa, porque a justiça é uma virtude. Não pode dizer para uma pessoa ser menos justa, seja mais injusta. Não, ela é justa, mas ela é dura. O que ela tem que fazer? Aumentar a misericórdia.
E na hora que a misericórdia dela se equilibrar com a justiça, ela vai ter um acorde, que o caçulinha tanto faz para nos encantar, vai ter um acorde maravilhoso. No Brasil é muito costumeiro dizer, o problema dele é que ele é bom demais. Né? Algumas pessoas muito humildes dizem, o meu problema é que eu sou bom demais. Né? Mas não existe bom demais. Se uma pessoa é boa, ela tem que ser mais boa. O que na verdade está se dizendo é que ela é boa, mas ela não tem perspicácia, não tem cautela. Então ela tem que ser cada vez mais boa, mas ela tem que desenvolver a perspicácia e a cautela para não se aproveitarem dela. E não diminuir a virtude que ela tem. Claro. Então o equilíbrio para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, eu diria que vem basicamente disso, da justiça e da compaixão. Nós temos que ser justos ao exigir de nós o desenvolvimento que podemos dar. Mas temos que ter compaixão conosco, porque nada se transforma do dia para a noite. Na verdade, isso é uma metáfora sensacional, eu gostei muito. Agora, Henrique, a felicidade, na minha visão, deve estar presente todos os dias do ano, qualquer época. Perfeito. Agora, como é que a gente pode levar o ano de uma forma, vamos dizer, um pouco mais leve? Mais leve. Olha, o peso, o problema é que o peso, eu entendo o peso do qual tu estás falando e a leveza da qual tu estás falando não é a leveza do corpo, é a leveza da alma. Né? Eu diria o seguinte, 1000 anos antes de Cristo, houve um profeta nas terras da Pérsia, Zoroastro. Sim. Ou Zaratustra. Zaratustra é o nome que vem através da tradução para o grego. Então nos chegou como Zaratustra e porque Nietzsche usou no livro dele. Mas o zoroastrismo está até hoje aí. Está. E até agora há pouco o Alexandre Lobão falando sobre os 3 reis magos, as pessoas não sabem disso. Os 3 reis magos eram sacerdotes zoroastrianos. Não sabem disso? Claro que por causa das profecias de Zoroastro sobre a vinda de um profeta nas terras de Israel, viajaram durante 3 meses para vir adorar Jesus antes que Israel acordasse para o seu Messias. Uau! É extraordinário. E Zoroastro, num dos seus escritos, ele diz: os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações levam o homem para o paraíso. E os maus pensamentos, as más palavras e as más ações levam o homem para o inferno. E nós construímos esse paraíso e esse inferno todos os dias da nossa vida. Sem dúvida. Eu acho que o paraíso e o inferno estão aqui. Estão aqui, exatamente. Então, eu diria, um ano mais leve é... segura a má palavra, porque toda palavra tem tempo de ser dita, mas depois de dita não pode recolher mais. E já atingiu o outro coração. E ela tem uma energia brutal. Exatamente, brutal, exatamente. Então, até tem outra passagem de Bahá'u'lláh que ele diz assim, que a língua é um fogo incontrolável e excesso de palavras é veneno mortal. O fogo material consome o corpo, mas o fogo da língua consome o corpo e a alma. O efeito do primeiro dura apenas um tempo, o efeito do segundo dura um século. Corretíssimo. Então, realmente, palavras são vento, né? Nós aqui estamos conversando, palavras são vento, elas mal começam, já acabou. E, no entanto, aquilo que Buda falou, o que Cristo falou, o que Moisés falou, o que Krishna falou, o que Bahá'u'lláh falou, estão há milhares de anos ecoando nos corações para ver o poder da palavra. Seguramente. Luiz Henrique, muito obrigado por ter vindo. Foi que agradeço. Muito legal esse papo. Eu quero agradecer esse nosso parceiro e colaborador, que é o Luiz Henrique Bost, que, na verdade, ele é um especialista em desenvolvimento humano junto à ONU. Feliz 2019 para você, bonitão. Para nós todos. Só aqui que eu sou bonitão. Olha lá o livro. Por que sofremos? Por que sofremos? Por ignorância, né? Por ignorância. Por ignorância. Luiz Henrique, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado.